Boa noite, eu sou o Marcos. E eu sou Carla. Bem-vindos ao Crimes que Marcaram, o podcast que investiga os casos mais chocantes da criminalidade brasileira. Hoje vamos falar sobre um dos casos mais perturbadores da história criminal brasileira. Um motoboy de 29 anos aterrorizou São Paulo durante 2 anos, matando 11 mulheres e estuprando mais de 20 depois de atraí-las com a promessa de fazer ensaios fotográficos profissionais. Francisco de Assis Pereira se tornou conhecido como o maníaco do parque, porque levava suas vítimas para o Parque do Estado, onde as estuprava, torturava e assassinava com uma frieza que chocou até mesmo investigadores experientes. Durante quase 2 anos, ele conseguiu enganar a polícia paulista, criando um clima de terror que fez milhares de mulheres mudarem completamente suas rotinas por medo de se tornarem a próxima vítima. Neste relato, vocês vão descobrir como um homem, aparentemente comum, se transformou no maior serial killer da história brasileira, como ele escolhia e manipulava suas vítimas e por que demorou tanto tempo para ser capturado, mesmo com dezenas de denúncias. Se vocês querem entender a mente de um predador e como os serial killers operam no Brasil, preparem-se para uma jornada perturbadora pelos métodos mais cruéis da psicopatia brasileira. Vamos começar contextualizando o cenário. São Paulo, 1997. A maior metrópole da América do Sul vivia um período de crescimento econômico e efervescência cultural, mas também enfrentava os desafios típicos de uma megacidade em expansão: violência urbana crescente, desigualdade social extrema e um sistema de segurança pública sobrecarregado que lutava para acompanhar o ritmo acelerado do crescimento populacional. Nesse contexto urbano complexo e frequentemente caótico, Francisco de Assis Pereira era apenas mais um entre milhões de trabalhadores anônimos que se deslocavam diariamente pela cidade em busca de sustento e oportunidades. Aos 29 anos, trabalhava como motoboy, uma profissão que havia se tornado essencial na São Paulo dos anos 1990, transportando documentos, medicamentos e pequenas encomendas através do trânsito impossível da cidade. Era um homem de aparência comum, estatura mediana, sem características físicas que o destacassem na multidão. Exatamente o tipo de pessoa que passa despercebida nas ruas movimentadas de uma metrópole como São Paulo. Essa capacidade de se misturar e passar despercebido se tornaria uma das suas principais armas como predador. Francisco havia crescido em uma família disfuncional na periferia de São Paulo, em condições de pobreza e instabilidade emocional que, segundo especialistas em criminologia, frequentemente contribuem para o desenvolvimento de personalidades antissociais e violentas. Seu pai era alcoólatra e violento, sua mãe lutava para manter a família unida trabalhando em empregos mal remunerados e Francisco cresceu em um ambiente onde a violência doméstica era rotineira e a estrutura familiar praticamente inexistente. Durante a adolescência, começou a demonstrar comportamentos que, em retrospectiva, eram sinais claros de uma personalidade em desenvolvimento perigoso: crueldade com animais, mentiras compulsivas, dificuldade em manter relacionamentos estáveis e uma tendência crescente a culpar outros por seus próprios fracassos e frustrações. Esses comportamentos, conhecidos pelos psicólogos como a tríade sombria da psicopatia, passaram despercebidos ou ignorados por uma sociedade que não tinha recursos ou conhecimento para identificar e intervir em casos de desenvolvimento de personalidades antissociais. A transição de Francisco de um jovem problemático para um predador sexual ativo não aconteceu da noite para o dia, mas foi um processo gradual de escalada que começou com crimes menores e evoluiu progressivamente para atos de violência extrema. Seus primeiros crimes documentados foram pequenos furtos e tentativas de estupro que não resultaram em morte, mas que já demonstravam um padrão de comportamento predatório direcionado especificamente contra mulheres jovens e vulneráveis. Francisco desenvolveu um método específico de abordagem que explorava tanto sua profissão quanto as aspirações legítimas de suas vítimas. Ele se aproximava de mulheres jovens e atraentes, fingindo ser um fotógrafo profissional ou um agente de modelos, oferecendo oportunidades de trabalho em ensaios fotográficos que poderiam lançar suas carreiras no mundo da moda ou da publicidade.
Essa abordagem era particularmente eficaz porque explorava os sonhos e ambições de mulheres que viam na modelagem uma oportunidade de ascensão social e financeira, especialmente em uma cidade como São Paulo, que era o centro da indústria de moda brasileira. O modus operandi de Francisco era sofisticado e cuidadosamente planejado, demonstrando um nível de premeditação e organização que o colocava na categoria dos serial killers mais perigosos e difíceis de capturar. Ele estudava suas vítimas potenciais por dias ou semanas antes de fazer a abordagem inicial, observando suas rotinas, identificando momentos de vulnerabilidade e desenvolvendo estratégias específicas para ganhar sua confiança. Quando finalmente fazia contato, Francisco se apresentava de forma profissional e convincente, usando linguagem técnica sobre fotografia e modelagem que havia aprendido por meio de revistas especializadas e observação de profissionais legítimos da área. Ele carregava equipamentos fotográficos básicos, cartões de visitas falsificados e até mesmo portfólios com fotos que havia coletado de outras fontes para dar credibilidade à sua persona de fotógrafo profissional. Essa preparação meticulosa permitia que ele convencesse mulheres inteligentes e cautelosas a acompanhá-lo para locais isolados, onde podia agir sem interferência. O Parque do Estado, localizado na zona sul de São Paulo, se tornou o cenário preferido de Francisco para seus crimes mais graves. Era um local que oferecia a combinação perfeita de acessibilidade e isolamento. Suficientemente próximo do centro da cidade para ser facilmente alcançado, mas com áreas densamente arborizadas e pouco frequentadas, onde ele poderia agir sem ser observado ou interrompido. Francisco conhecia o parque intimamente, tendo explorado cada trilha, cada clareira e cada esconderijo durante meses de preparação. Ele identificou locais específicos onde poderia levar suas vítimas sem risco de serem descobertos por outros visitantes, guardas do parque ou patrulhas policiais. Essa familiaridade com o terreno lhe dava uma vantagem tática significativa, permitindo que planejasse rotas de escape e locais para esconder evidências que dificultariam posteriormente o trabalho dos investigadores. O que Francisco fazia com suas vítimas no parque revelava um nível de sadismo e frieza que chocou até mesmo investigadores experientes em crimes violentos. Após atrair suas vítimas para locais isolados no parque, sob o pretexto de realizar ensaios fotográficos, Francisco revelava sua verdadeira natureza de forma súbita e aterrorizante. Ele usava a vantagem da surpresa e do isolamento para subjugar fisicamente suas vítimas, que frequentemente eram menores e mais fracas do que ele, e então as submetia a horas de tortura física e psicológica que precediram o estupro e o assassinato. Os detalhes específicos dos crimes são perturbadores demais para serem descritos completamente, mas os relatórios forenses revelaram que Francisco prolongava deliberadamente o sofrimento de suas vítimas, demonstrando um prazer sádico na inflição de dor e terror que ia muito além da simples satisfação sexual. A investigação policial dos primeiros crimes atribuídos ao maníaco do parque foi dificultada por vários fatores, que são comuns em casos de serial killers, mas que foram particularmente problemáticos no contexto da São Paulo dos anos 1990. A polícia paulista estava sobrecarregada com uma taxa de criminalidade crescente que incluía homicídios, roubos, tráfico de drogas e outros crimes violentos que competiam pela atenção e recursos investigativos limitados. Inicialmente, os assassinatos foram tratados como crimes isolados, sem que os investigadores percebessem que estavam lidando com um predador serial que seguia padrões específicos. A falta de comunicação eficiente entre diferentes delegacias e a ausência de um sistema centralizado de análise de crimes dificultaram a identificação de conexões entre os casos, permitindo que Francisco continuasse operando por muito mais tempo do que seria possível com métodos investigativos mais modernos e coordenados. Conforme o número de vítimas aumentava e os padrões dos crimes se tornavam mais evidentes, a polícia paulista finalmente reconheceu que estava lidando com um serial killer ativo e perigoso. A criação de uma força-tarefa especial dedicada exclusivamente à captura do maníaco do parque marcou uma mudança significativa na abordagem investigativa. Mas Francisco já havia se tornado extremamente cauteloso e adaptado seus métodos para evitar detecção.
Ele começou a variar seus locais de atuação, mudou aspectos de seu modus operandi e se tornou mais seletivo na escolha de vítimas, demonstrando uma capacidade de aprendizado e adaptação que é a característica dos serial killers mais inteligentes e perigosos. Essa evolução em seus métodos tornou a investigação ainda mais desafiadora, forçando os investigadores a constantemente revisar suas teorias e estratégias de captura. A pressão pública sobre a polícia paulista se intensificou dramaticamente conforme a mídia começou a cobrir extensivamente os crimes do maníaco do parque. Jornais, revistas, programas de televisão e rádio dedicavam horas de cobertura aos assassinatos, criando um clima de pânico generalizado entre as mulheres de São Paulo, que se viam como vítimas potenciais de um predador que parecia capaz de atacar qualquer uma, a qualquer momento, em qualquer lugar. Milhares de mulheres mudaram radicalmente suas rotinas diárias, evitando sair sozinhas, recusando ofertas de trabalho que envolvessem encontros com desconhecidos e desenvolvendo estratégias elaboradas de segurança pessoal que refletiam um medo genuíno de se tornarem a próxima vítima. Esse clima de terror tinha impactos econômicos e sociais significativos, afetando não apenas as vítimas potenciais, mas toda a sociedade paulista que se via refém de um predador que parecia sempre um passo à frente das autoridades. A captura de Francisco de Assis Pereira aconteceu de forma quase cinematográfica durante uma operação policial que foi transmitida ao vivo pela televisão brasileira e assistida por milhões de pessoas em todo o país. Em agosto de 1998, após quase 2 anos de investigação intensiva, a polícia finalmente conseguiu identificar Francisco como o principal suspeito através de uma combinação de evidências forenses, depoimentos de testemunhas e análise de padrões comportamentais. A operação de captura foi cuidadosamente planejada e coordenada, envolvendo dezenas de policiais e agentes especializados que cercaram Francisco em um local público onde ele não poderia escapar ou fazer reféns. O momento da prisão foi dramaticamente intenso, com Francisco tentando inicialmente negar sua identidade e depois resistindo fisicamente à prisão. Comportamento que foi interpretado pelos investigadores como confirmação de sua culpa e consciência dos crimes que havia cometido. O julgamento de Francisco de Assis Pereira se tornou um dos eventos judiciais mais acompanhados da história brasileira, atraindo atenção nacional e internacional para o sistema de justiça criminal do país. Durante o processo, emergiram detalhes perturbadores sobre a extensão real de seus crimes, que eram ainda mais numerosos e brutais do que inicialmente se pensava. A análise psicológica de Francisco revelou uma personalidade profundamente perturbada, caracterizada por narcisismo extremo, ausência total de empatia e uma capacidade assustadora de manipulação. Essa capacidade lhe permitia funcionar aparentemente normal na sociedade, enquanto secretamente planejava e executava crimes horríveis. As confissões detalhadas de Francisco durante o julgamento forneceram insights valiosos sobre a mente de um serial killer, mas também revelaram aspectos perturbadores sobre como predadores conseguem operar em sociedades urbanas complexas sem serem detectados por períodos prolongados. Francisco descreveu com frieza clínica como escolhia suas vítimas, como planejava seus ataques e como conseguia evitar suspeitas, mantendo uma fachada de normalidade em sua vida cotidiana. Ele trabalhava regularmente como motoboy, mantinha relacionamentos sociais aparentemente normais e até mesmo tinha uma namorada que não suspeitava de suas atividades criminosas. Essa capacidade de compartimentalizar a sua vida e manter uma persona pública normal enquanto secretamente cometia crimes horríveis é uma característica comum entre serial killers bem-sucedidos. E o caso de Francisco se tornou um estudo clássico para criminólogos e psicólogos forenses interessados em compreender esses padrões comportamentais. A sentença final condenou Francisco de Assis Pereira a mais de 250 anos de prisão, uma das penas mais longas já aplicadas na história judicial brasileira. Embora o sistema legal brasileiro não permita a prisão perpétua, a extensão da sentença garante efetivamente que Francisco nunca será libertado, protegendo a sociedade de um predador que demonstrou ser incapaz de reabilitação ou reintegração social. A decisão judicial foi amplamente aplaudida pela opinião pública, que via na severidade da pena uma resposta apropriada à gravidade dos crimes cometidos. Para as famílias das vítimas, a condenação trouxe uma sensação de justiça parcial, embora nada pudesse realmente compensar a perda devastadora de suas filhas, irmãs e amigas. O impacto do caso do maníaco do parque na sociedade brasileira foi profundo e duradouro, influenciando mudanças significativas nas práticas de segurança pública, investigação criminal
e conscientização sobre violência contra as mulheres. O caso expôs falhas graves no sistema de segurança pública paulista, incluindo falta de coordenação entre diferentes agências policiais, recursos investigativos insuficientes e ausência de protocolos específicos para lidar com serial killers. Essas deficiências levaram a reformas importantes na estrutura policial, incluindo a criação de unidades especializadas em crimes seriais, melhor treinamento para investigadores e sistemas mais eficientes de compartilhamento de informações entre diferentes jurisdições. O caso também contribuiu para aumentar a conscientização pública sobre os riscos que mulheres enfrentam em sociedades urbanas, levando a mudanças em comportamentos individuais e políticas institucionais destinadas a melhorar a segurança feminina. Para a comunidade científica e acadêmica, o caso de Francisco de Assis Pereira se tornou um dos estudos de caso mais importantes para compreender o fenômeno dos serial killers no contexto brasileiro e latino-americano. Criminologistas, psicólogos, sociólogos e outros pesquisadores analisaram extensamente os aspectos do caso, contribuindo para o desenvolvimento de perfis psicológicos mais precisos de predadores seriais e métodos mais eficazes de investigação e prevenção de crimes. O caso também influenciou mudanças na educação policial e judicial, com o desenvolvimento de cursos especializados sobre crimes seriais que preparam melhor os profissionais para identificar, investigar e processar casos similares no futuro. A mídia brasileira também foi profundamente impactada pelo caso, que levou a mudanças significativas na forma como crimes violentos são cobertos jornalisticamente. A cobertura extensiva e, às vezes, sensacionalista dos crimes do Maníaco do Parque gerou debates importantes sobre a responsabilidade da mídia em equilibrar o direito público à informação com a necessidade de evitar a glorificação de criminosos ou a vitimização secundária das famílias afetadas. Esses debates resultaram no desenvolvimento de diretrizes éticas mais rigorosas para a cobertura de crimes violentos. Mais de 2 décadas após sua captura, Francisco de Assis Pereira permanece preso e continua sendo objeto de estudo para pesquisadores interessados em compreender a psicologia criminal e desenvolver métodos mais eficazes de prevenção e investigação de crimes seriais. Ele raramente concede entrevistas ou participa de estudos acadêmicos, mantendo uma postura de relativo isolamento que reflete tanto a sua personalidade antissocial quanto as restrições de segurança impostas pelo sistema prisional. Quando ocasionalmente fala com pesquisadores ou jornalistas, Francisco continua demonstrando a mesma frieza emocional e falta de remorso genuíno que caracterizaram sua personalidade durante o julgamento, confirmando as avaliações psicológicas que o classificaram como um psicopata incapaz de reabilitação. O legado do caso do Maníaco do Parque na sociedade brasileira é complexo e multifacetado, incluindo tanto avanços positivos em segurança pública e justiça criminal, quanto lembranças dolorosas de uma época em que um predador conseguiu aterrorizar uma das maiores cidades do mundo por quase 2 anos. Para as famílias das vítimas, o caso representa uma perda irreparável que continua afetando suas vidas décadas depois dos crimes. Para a sociedade brasileira como um todo, representa um lembrete sombrio dos perigos que podem existir nas sombras de qualquer comunidade e da importância de manter vigilância constante contra predadores que exploram a confiança e vulnerabilidade de pessoas inocentes. A história de Francisco de Assis Pereira também serve como estudo de caso importante sobre como fatores sociais, econômicos e psicológicos podem contribuir para o desenvolvimento de personalidades criminosas extremas. Sua origem em uma família disfuncional, crescimento em condições de pobreza e violência e falta de intervenção adequada durante os primeiros sinais de comportamento antissocial ilustram como sociedades podem inadvertidamente criar condições que favorecem o desenvolvimento de predadores. Embora esses fatores não justifiquem ou desculpem seus crimes, eles fornecem insights valiosos sobre estratégias de prevenção que podem ajudar a identificar e intervir em casos similares antes que escalem para a violência extrema. Este foi mais um episódio do Crimes que Marcaram. Eu sou a Carla. E eu sou o Marcos. Obrigado por nos acompanhar nesta investigação sobre um dos casos mais perturbadores da história criminal brasileira. Deixem nos comentários suas opiniões sobre se vocês acreditam que serial killers como o Francisco podem ser reabilitados ou se a prisão perpétua deveria ser uma opção no sistema judicial brasileiro.
Inscrevam-se no canal, ativem as notificações e nos acompanhem no próximo episódio, onde investigaremos outro caso que chocou o Brasil. O caso Richthofen, onde uma jovem de classe média alta planejou e executou o assassinato dos seus próprios pais. Até a próxima! E lembrem-se, sua opinião pode contribuir para debates importantes sobre como nossa sociedade deve lidar com criminosos extremos.